Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nós temos a lição para a classe de jovens desta semana, a lição de número 8, que tem como título A Tentação de Fugir do Julgamento de Deus. Eu sou o pastor Gildásio Bispo, sirvo ao Senhor na Assembleia de Deus Ministério e Missão, aqui em Itaberaba, na Bahia. Nossa igreja tem filiação com a CEADEB, Convenção Estadual das Assembleias de Deus na Bahia. A nossa lição desta semana para a classe de jovens tem um tema sugestivo: a tentação de fugir do julgamento de Deus. Nós queremos agradecer antecipadamente ao portal EBD por estar compartilhando nossos vídeos. Nós agradecemos imensamente a todos os nossos irmãos aí. Queremos também pedir que vocês, que são nossos ouvintes, nossos colaboradores, que continuem participando das nossas lições, comentando, dando aquele like que ajuda muito o nosso canal a divulgar mais conteúdos como esses. Nós temos lições para classes de adultos, nós temos também lições para classes de jovens e temos também vídeos interessantes, assuntos que acontecem em nossa igreja, eventos, batismo, e assim nós queremos levar esse conteúdo a mais pessoas. Quando você dá um like, quando você compartilha, quando você colabora, então o YouTube entende que esses conteúdos são relevantes e assim podem também endereçar para outras pessoas. Nós somos imensamente gratos a todos vocês. Você que não é inscrito, faça sua inscrição gratuitamente nesse canal, ative o sininho das notificações e nosso muito obrigado por isso, tá bom? O texto principal desta semana para esta lição de jovens está em Jeremias 17, versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Os israelitas deveriam aceitar o julgamento de Deus, mas foram tentados a buscar a ajuda dos egípcios, por isso foram repreendidos pelo Senhor. Precisamos confiar mais em Deus. As nossas vidas estão nas mãos do Senhor e nós precisamos confiar inteiramente nesse Deus que nós servimos. Eu, nesse instante, quero convidar a todos os jovens para buscarem mais a Deus, confiarem mais no Senhor, entregarem suas vidas nas mãos do Senhor, certos de que o Senhor estará contigo, jovem, até a consumação dos séculos, até o fim da sua vida na terra. E, por certo, um dia todos nós, temos essa certeza que um dia nos encontraremos no céu. Os objetivos dessa semana para esta lição: primeiro é mostrar o cenário em Judá quando Jeremias exerceu o seu ministério. Segundo, explicar por que é maldito o homem que confia no homem. E terceiro, conscientizar de que é melhor confiar no Senhor. Na realidade, nós veremos a respeito do profeta Jeremias, mostrando quanto ele alertou o povo de Deus, o povo de Israel, acerca do perigo de se abandonar ao Senhor e ceder à tentação de pedir ajuda aos homens. Quem foi Jeremias? Jeremias é conhecido como o profeta chorão, profeta das lágrimas. Foi um dos mais sensíveis profetas do Antigo Testamento. Também foi chamado e vocacionado pelo Senhor quando ainda era jovenzinho, muito novo, a fim de realizar uma tarefa nada fácil: pregar uma mensagem de arrependimento e condenação. Este abnegado servo de Deus, durante muitos anos, confrontou o seu povo que pecava deliberadamente contra o Todo-Poderoso. O profeta Jeremias, a exemplo do Senhor Jesus, também foi um homem de dores e experimentado nos trabalhos. Então, o texto desta semana está no livro do profeta Jeremias, no capítulo 17, versículos de 1 a 10. Eu gostaria de ler com vocês
apesar do nosso tempo ser aqui resumido, eu gostaria de ler com vocês, porque esse texto é muito interessante, tá bom? O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nos ângulos dos seus altares. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus bosques e das árvores verdes sobre os altos outeiros. Ó minha montanha no campo, a tua riqueza e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos, por causa do pecado em todos os teus termos. Assim, por ti mesmo te privarás da tua herança, que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos, na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamarqueira, né? De tâmara, né? A tamarqueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, não é? Porque ele será como a árvore plantada junto a águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto de suas ações. Querido jovem, esta lição que nos fala sobre a tentação de fugir do julgamento de Deus, nós vamos ver que Jeremias, um dos profetas de Israel, Jeremias muito conhecido. Quem não conhece o profeta Jeremias, o seu ministério descrito na Bíblia, no Antigo Testamento, no livro de Jeremias, Lamentações de Jeremias. Então, ele exortou o povo mostrando o perigo de abandonarem o Senhor e ceder à tentação de pedir ajuda aos homens. Foi o que Israel fez. Caiu nessa tentação de deixar de confiar em Deus para confiar no homem. Vamos ver que o povo de Israel tentou fugir do julgamento de Deus por seus pecados, imaginando que o que estava por vir era somente uma nação tentando subjugá-los, não é? Mesmo o Altíssimo tendo os advertido, eles seguiram o seu caminho e pagaram um preço determinado pelo Senhor. Foi terrível. Vamos ver nessa primeira parte da lição qual era o cenário em Judá. Jeremias é conhecido aí como profeta das lágrimas, e essa designação não se dá por acaso. Ele viveu e profetizou nos últimos dias de Judá, porque estava dividido, né? Israel e Judá, as tribos estavam divididas. Mesmo sendo chamado para o ministério profético ainda muito jovem, teve maturidade e ousadia de proclamar a palavra de Deus para o povo de Israel, para o seu povo, para Judá. Ainda que fosse mal visto e injustiçado, não temeu as ameaças, não temeu as coisas que eram contrárias, não temeu o vento contrário e desempenhou seu ministério na presença do Deus Todo-Poderoso. Ele chegou a ser levado ao Egito forçadamente, mas manteve a sua postura de obediência a Deus. Certo? Sua profecia foi de tom moderado, atingido pelo pesar de quem via o seu próprio povo em desobediência constante. Está lá em Lamentações, capítulo 1, versículo 8. Então, Jeremias, ele sentia também a dor do povo, chorava
pedindo misericórdia a Deus, chorava pelo pecado do povo. Jeremias foi um profeta das lágrimas. Seu lamento se dá não apenas porque o seu povo não creu no que Deus dissera, mas também porque ele viu o julgamento divino acontecendo diante de si. Que coisa interessante. Então, no segundo subtópico, Deus adverte o seu povo sobre o juízo. Diz que Deus não fará nada sem antes não revelar aos seus santos profetas. Nem sempre o que o Senhor diz tem um caráter, nem sempre o que o Senhor diz tem um caráter agradável aos ouvidos humanos. Antes que os hebreus entrassem na terra prometida, Deus os havia advertido para que não seguissem os mesmos caminhos dos povos que estavam sendo desalojados lá de Canaã. Então, Deus prometeu bênção e proteção se obedecessem, mas igualmente juízo se não andassem nos seus caminhos. E o que foi que aconteceu? Deixaram de confiar em Deus para confiar no homem. E o resultado? O resultado foi juízo. Juízo. Sempre é bom ouvir a respeito das bênçãos de Deus. E elas são para os que o temem e obedecem. As bênçãos de Deus são para os obedientes, aos que temem a Deus. Mas para os que andam em desobediência, como esperar que ele estenda a sua mão para abençoar, não permitindo que as consequências dos atos do povo se materializassem? Então, Deus advertiu, o povo desobedeceu e veio o juízo. No terceiro subtópico, nós vamos comentar um pouco sobre a busca pela ajuda dos egípcios. Olha só o que aconteceu. Aí está a profecia. Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos. Tem confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosos ou poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel e não buscam ao Senhor. Isaías, capítulo 31, versículo 1. Então, é melhor confiar em Deus do que confiar no homem, porque o Senhor, nosso Deus, é um Deus fiel, é um Deus justo, é um Deus que está conosco todos os dias, é um Deus que tem nos dado a subsistência espiritual e física. Deus é quem nos sustenta. Ele é o doador, o dono e o mantenedor da vida e das nossas vidas. Então, na ótica dos hebreus, o Egito era uma opção militar que certamente poderia fazer frente à Babilônia, já que Deus se tornara um opositor, os hebreus buscariam ajuda agora nos homens. Olha que coisa. E por que os hebreus resistiram à Babilônia? Por que resistiram? Eles não viam a investida babilônica como um julgamento de Deus. Não achavam que aquilo era um julgamento de Deus, mas sim como uma interferência na soberania que possuíam como nação. O reino vizinho, Israel, por causa dos seus pecados, já havia sido subjugado pelos assírios. Agora Judá seria castigado também por causa da desobediência. Que coisa terrível. Então, na segunda parte dessa lição, vamos ver que maldito o homem que confia no homem é aquele que confia em si mesmo, nas suas próprias capacidades, e não confia em Deus. Contando com a ajuda dos homens para fugir do que Deus determinou. Jeremias havia escrito uma carta para o povo orientando-o a se sujeitar à Babilônia que já havia invadido Judá, obrigando-o a pagar impostos e oferecer reféns da casa real para serem levados cativos. Entre esses reféns encontrava-se também Daniel e seus amigos. Após 3 anos, o rei Jeoaquim decidiu se rebelar, mesmo tendo sido advertido pelas profecias de Jeremias. Então veio o segundo cativeiro de Judá, quando Nabucodonosor colocou Zedequias para governar, e Zedequias então vai buscar apoio no Egito. Olha como as pessoas se deixam cegar, não compreendem a vontade de Deus
e tendem a trilhar outros caminhos. Desceu ao Egito para buscar apoio. A sujeição à Babilônia deveria ser vista como uma sujeição à disciplina de Deus. Mas eles não queriam. Mas para um povo que não ouvia ao Senhor, também não perceberia que o julgamento deveria ser aceito por ter sido enviado pelo juiz de toda a terra. Eles estavam cegos pela desobediência, pelo pecado, então eles não acreditavam que aquilo era o julgamento do Senhor. Maldito o homem que confia no homem. Deus usa Jeremias e diz: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, quer dizer, confia em si mesmo e aparta o seu coração do Senhor. Jeremias 17:5. Observe que este versículo é bem claro que maldito aquele que precisa passar, maldito aquele que precisa passar pela disciplina de Deus, mas esse versículo é bem claro, é muito claro. Maldito aquele que precisa passar pela disciplina de Deus, mas busca ajuda em recursos e capacidades humanas para fugir do julgamento divino. Ser corrigido por Deus é uma coisa, agora fugir, tentar fugir, aí torna-se maldição, porque não confia no Senhor e está buscando ajuda humana, desprezando o Deus Todo-Poderoso. Então, podemos perceber neste segundo subtópico aqui, o Todo-Poderoso estava julgando Israel de forma grave, de forma contundente. E o Egito seria derrotado também. Eles não seriam malditos somente por desobedecerem a Deus, mas por buscar auxílio em pessoas de carne e osso, contando com exércitos e carros de combate que seriam inócuos, inúteis ao que Deus já havia determinado. Se Deus já determinou, quem pode invalidar? Operando Deus, quem impedirá? Então, já estava determinado. Não tinha jeito. A palavra maldito traz a ideia de uma pessoa que foi alcançada por uma maldição. Em dias nos quais as pessoas só querem ouvir palavras de bênçãos e nenhuma repreensão por seus pecados, maldito é uma palavra que fere os ouvidos, mas que espelha a realidade de como Deus enxerga o pecado. Maldição. Terceiro subtópico, para se afastar do Senhor, porque se afastaram de Deus e foram buscar solução no homem ímpio. Não bastava desobedecer ao Senhor e depositar sua confiança nos homens, os israelitas ainda se afastaram de Deus. É curioso que as pessoas vivem de abismo em abismo. Quem anda fora dos caminhos do Senhor, ou o desobediente que é cristão, mas está desobedecendo a Deus, vive de abismo em abismo, não é? E isso acarreta sérias consequências para a vida espiritual. Os habitantes de Judá deveriam aceitar o cativeiro como um ato de misericórdia do Senhor. Eles não somente rejeitaram os mandamentos de Deus, mas também rejeitaram seus juízos. A ajuda humana sempre será bem-vinda quando há união entre os irmãos. E se essa união não estiver em desacordo com o que Deus determinou. Mas no caso dos hebreus, que já haviam perdido a proteção divina daquela forma, então isso foi um problema muito grave para Israel. E a palavra de Jeremias, a palavra de Deus através do profeta Jeremias foi: maldito o homem que confia no homem e não confia no Senhor. Então nós vamos passar a terceira parte, que nos fala sobre o tópico: é melhor confiar no Senhor. Claro, nossa confiança deve estar no Senhor, olhando para Jesus, o autor e consumador de nossa fé. A Bíblia diz que enganoso é o coração humano, O interior do ser humano pode abrigar diversos pecados, e entre eles o de rebeldia, que é um dos principais. Deus sonda os nossos corações e conhece o nosso interior, Jeremias 17:10.
o profeta, né, nos alerta que nunca devemos confiar uns nos outros. Não. A advertência de Jeremias não é para que deixemos de confiar uns nos outros, mas sim quanto a confiar nos homens como nosso recurso principal, quando deveríamos confiar no Senhor e nos afastamos dele. É interessante observar isso aqui. Aquele que confia no Senhor, é o segundo subtópico dessa terceira parte. Da mesma forma que Deus considera maldito o que se afasta dele e busca auxílio nos homens, como Israel buscou ajuda no Egito, ele considera bendito aquele que confia nele. Jeremias 17, versículo 7 e versículo 8. E cuja esperança é o Senhor. Então é bom confiar no Senhor, jovem. Vamos confiar em Deus. Vamos confiar no Todo-Poderoso. Ele está conosco, Ele vai nos dar a vitória. Nós venceremos, já somos vencedores por aquele que nos amou. Deus o compara a uma árvore que foi plantada junto a ribeiros de águas. Diferente dos processos naturais em que uma planta nasce e se desenvolve em um determinado terreno, a árvore a qual Deus se refere não nasceu ali, mas foi colocada, plantada para crescer e se desenvolver até dar frutos. E uma árvore plantada junto a ribeiros, que são rios, é maravilhoso, é sempre verde, floresce, dá fruto na estação própria, como diz o Salmo 1, o Salmo de número 1, né? Então, sua existência não é um acidente de percurso, não é uma obra de acaso, mas é uma concretização do plano de Deus. Os que confiam no Senhor subirão, não se cansarão, voarão como águias e obterão vitória. O Senhor sempre nos dá essa condição de vencer qualquer obstáculo. Quando estamos com Ele, qualquer obstáculo será vencido. Esse terceiro subtópico fala sobre que o Senhor é juiz. O Senhor é juiz. Deus não deixaria de julgar o seu povo por causa de seus pecados. E o julgamento se concretizou quando a fortaleza de Israel e o templo do Senhor foram destruídos. E o povo foi levado cativo. O povo que antes usufruíra do favor e da proteção do Altíssimo, agora estava cativo em Babilônia. Como forma de punição, Deus permitiu, que o povo fosse levado cativo para servir em terra estranha. E lá observamos que homens que serviram bem a Deus sobressaíram com a sua fé. Nós temos ali Ezequiel, nós temos Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que depois tiveram seus nomes para Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, além do Jeremias, esses homens serviram a Deus em terra estranha, em condições adversas, e Deus os abençoou de forma poderosa. Somente após 70 anos, os israelitas começaram a retornar para restaurar a cidade santa. A disciplina de Deus fez o seu efeito. Aquele tempo de cativeiro fez o seu efeito na vida do povo de Deus. Eles sofreram amargamente, choraram, oraram, buscaram a Deus. O povo de Deus retornou mais consciente de suas obrigações para com Deus. Não foi para pior, foi para melhor. Deus abençoou de forma extraordinária. Então, nessa lição, nós queremos concluir que Deus sempre nos adverte por meio de sua palavra a respeito do que devemos e o que não devemos fazer. E mesmo quando permite que as consequências de nossos pecados nos atinjam, Ele mesmo espera que acatemos a sua disciplina e aprendamos com ela. Deus é justo, Deus é maravilhoso, Deus é amor, mas também é justiça. A base do seu trono é justiça, é amor e justiça. Então é muito interessante observarmos que o nosso Deus está sempre pronto a abençoar
E Ele, quando nos corrige para o nosso próprio bem. Deixamos aqui uma palavra de incentivo aos nossos jovens. Cuidado, não fuja do julgamento de Deus, da correção do Senhor. Busque de Deus o socorro, se derrame perante o Senhor, Deus há de te abençoar, de te ajudar e fará justiça na tua vida. Deus abençoe grandemente. A todos nosso muito obrigado. Até um próximo vídeo, uma próxima aula, a aula 9. Nós agradecemos a todos os professores da classe de jovens. Nosso muito obrigado pela atenção, nossos jovens também. Deus abençoe rique e poderosamente a todos vocês e até um próximo trabalho, se Deus quiser. Quero agradecer e mandar nosso abraço especial para a classe de jovens aí da Assembleia de Deus, da congregação de Testa Branca, o obreiro Joselito, a irmã Ruth e todos os irmãos aí da classe de jovens. Agradecemos também ao irmão Renato e à irmã Marinalva pela atenção dos nossos vídeos, a irmã Teófila, também que participa com seu esposo, irmão Francisco, também a irmã Vanessa, nossos irmãos que sempre acompanham nossos vídeos, comentando, ao Bruno, não é, que está sempre acompanhando. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, todo-poderoso Criador, nós te glorificamos, Senhor, exaltamos o teu nome porque digno és de receber a honra, a glória e o louvor para sempre. Adoramos o teu nome, Senhor, na beleza da tua santidade. Nós te glorificamos por todas as tuas bênçãos, Senhor. Obrigado por tudo, Deus. Fica conosco agora e sempre. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.